Capítulo 6. O princípio do mentalismo. Continuação da leitura do livro Para Entender o Caibalho, da Lúcia Helena Galvão. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. 1. Princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Tão bela quanto enigmática, essa frase de O Caibalho introduz-nos no escudo das 7 leis que, segundo a obra, são capazes de desvendar todos os segredos da manifestação, como veremos a seguir. Para quem conhece a famosa teoria das ideias de Platão, percebe aqui a fonte de seu conhecimento, pois ele também recebeu grande parte de sua erudição do Egito. Para explicar a célebre teoria de maneira simples e rápida, vou lançar mão de uma constatação óbvia. Ninguém faz uma cadeira, como aquelas das quais nos sentamos diariamente, sem primeiro planejá-la, pensá-la. Imagine um marceneiro que tropeçasse em pedaços de madeira e estes, graças ao golpe recebido, saíssem se movimentando caoticamente, transformando-se em cadeira. Isso é uma improbabilidade que beira a loucura. Helena Blavatsky dizia que seria como lançarmos madeira, cordas e marfim para o alto e elas caírem em forma de um piano, tocando uma fuga de Bach. Há a presunção óbvia de que todas as coisas que aqui existem tiveram uma pré-existência em um grande plano das ideias, onde foram detalhadamente elaboradas antes de mergulharem na natureza em busca de substância. A título de curiosidade, existe mais um exemplo dado por Amit Goswami, físico e escritor contemporâneo, que escreveu um livro no qual comenta a teoria do universo holográfico, na obra A Física da Alma. Goswami discorre exatamente sobre essa impossibilidade de as coisas nascerem caoticamente no mundo, sem terem vindo de um plano mental, do plano das ideias do universo, e oferece um exemplo que me parece muito curioso e imaginativo. Ele diz para imaginarmos que um computador nosso, por acidente, caísse de nossos braços e rolasse por uma escada, batendo em cada um dos degraus. Imaginemos ainda que se tratava de um modelo antigo, mas devido a esse acidente casual, ele se rearranjou lá dentro de maneira tal que, ao chegar ao fim dos degraus, havia se transformado em um Macintosh de última geração. É lógico que, de imediato, se formaria uma longa fila para arremessar computadores antigos nessa escada. Ironias à parte, sabemos que isso é absurdo e irreal. Porém, mesmo sabendo que o universo é infinitamente mais complexo que um Macintosh, ou que sofre variações para estágios cada vez mais incompreensíveis, acreditamos que isso seja fruto do acaso, sem que esse nos pareça algo absurdo ou irreal.
Porém, mesmo sabendo que o universo é infinitamente mais complexo que um Macintosh, ele sofre variações para estágio cada vez mais incompreensíveis. Acreditamos que isso seja fruto do acaso, sem que nos pareçam algo absurdo ou irreal. Capra conclui seu raciocínio com um veredito muito interessante. O nosso século vai passar para a história como um dos mais dogmatizados por conta de sua crença no acaso. Se as coisas evoluem de forma ordenada para estados cada vez mais complexos, evidentemente isso tem que ser pensado em algum plano. A evolução seria uma realização no plano concreto daquilo que já estava no plano das ideias, na mente do Uno, naquilo que os indianos chamam de Mahati. A própria palavra evolução, etimologicamente falando, vem do latim ex mais volvere, que significa literalmente dar voltas para fora. O termo tem provável inspiração na prática do Egito de desenrolar os papiros para ter acesso ao conhecimento. Guardado nele. Trabalhando com um matriz simbólico, então poderemos imaginar que evolução em um plano superior consiste em desenrolar o papiro na mente divina para ver passo a passo o que foi pensado para cada ser do universo e procurar realizá-lo. Quanto mais evoluímos, mais desenrolamos o papiro da condição humana para ver o que está escrito lá e o que foi previsto para nós no que se refere ao que devemos construir e agradar ao mundo. Logo, tudo teria origem neste plano das ideias e seria projetado na manifestação. Evoluir seria correr atrás do arquétipo, do modelo que corresponde a cada ser e que vive na mente cósmica desde o início dos tempos. O modelo da condição humana existiria ainda que não houvesse um único homem no mundo. A ideia do homem aguardaria por sua sombra na manifestação. E essa ideia se realiza à medida que o homem vai polindo arestas e correspondendo a ela, até construir uma ponte entre o céu e a terra, de tal forma que quem ainda não é capaz de vislumbrar diretamente o plano dos arquétipos pode ver a ideia humana bem representada por esse ser humano que está se esforçando para se adequar a ela cada dia mais. E seu exemplo é transformador. Essa é a ideia do pontífice, do sacerdote, cabeça nos céus, pés na terra. Ele capta essas ideias e começa a realizá-las em si mesmo e, assim, inicia-se o processo de evolução. E se evoluir tudo à sua volta, evolui também, porque suas obras correspondem ao seu porte, à sua estatura, ao seu tamanho e à sua qualidade como ser humano. Parece utopia, mas é uma meta, um ideal. Os grandes homens da história foram exatamente aqueles capazes de vislumbrar grandes metas e se comprometer com elas, por eles e pelos que os seguiam. Se o ser humano não evoluir, nada evoluirá. Pelo contrário, nossa imaginação se perderá na criação
de uma enxurrada de utilitários que não atendem a nenhuma utilidade real. Vamos ter mais que know-how, o saber como, mas não vamos saber o porquê ou o para onde de nada, nem de nós mesmos. Então, essa é a ideia do princípio do mentalismo, de que o próprio universo seria uma criação na mente do todo. A astronomia, em nossos dias, busca respostas para o duo de possibilidades. O universo está em processo de expansão. Em determinado momento, ele vai parar de expandir-se e começará a trilhar o caminho de volta. De condensação ou de expansão continuará indefinidamente? Tudo estava naquele horizonte, naquela singularidade inicial. Aí veio o Big Bang e o universo foi inflando em certo prazo de tempo. Corrigindo. Tudo estava naquele horizonte, naquela singularidade inicial. Aí veio o Big Bang e o universo foi inflando em certo prazo de tempo e expandiu-se e continua expandindo-se. Até quando? Agora vejamos o que Pitágoras dizia sobre isso. O filósofo Pitágoras de Samos, para quem não o sabe, é lembrado por exemplo até a Índia como Yavanacharya, aquele que segue o que ensina. Provavelmente também fez suas andanças iniciais pelo Egito. Com essas credenciais, além do teorema que leva seu nome, as suas percepções na criação da notação musical, o grande Pitágoras ganhava credibilidade para que se pudesse ouvir as teorias que ele propunha, mas que ainda não haviam sido comprovadas. Ele costumava ensinar em sua escola em Crotona, de acordo com a doxografia, que no início da manifestação tudo sai do zero e vai para desenvolve-se segundo a sequência numérica, passando pela dualidade, pela trindade, etc. E ao final tudo volta para o e desemboca novamente no zero, que é o número 10. Ou seja, as coisas se expandem e depois se contraem, e o pulsar do coração do cosmos. E isso é interessante porque essa mesma ideia pode ser encontrada nas entrelinhas da tradição indiana. Parece que o mais se assemelha ao universo e que nós é o nosso coração, com sístoles e diástoles, expansões e contrações, e o universo também seria assim. Parece-me uma hipótese curiosa. Então talvez o universo teria a sua proposta pronta, seu projeto no plano das ideias, na mente divina, desde antes do manifestar de uma única molécula, de um único átomo. Se pudéssemos ter alguma percepção deste plano, todos os campos investigativos da humanidade, incluindo a astronomia, ganhariam muito. A compreensão deste princípio habilita o indivíduo a abarcar prontamente as leis do universo mental e a aplicar o mesmo princípio para a sua felicidade e o seu adiantamento. Ao compreender esse princípio, podemos perceber uma interessante aplicação psicológica
deste. A vida interior de que tanto necessitamos para construir identidade e propósito e almejar a realização, consistiria em nada mais que um bom controle da mente. Vejamos, se tudo o que será existe em um plano mental da natureza e ela caminha para realizá-lo, tudo o que há de ser em nossa vida pode-se supor também tende a nascer e partir do esboço que dele fazemos de um nosso plano mental. Isso nos dá a dimensão da responsabilidade que temos ao trabalhar com nossa mente. E o segundo princípio da correspondência, logo virá avalizar essa possibilidade que faz a mente do todo dever-se aplicar também à mente da parte. A medicina oriental já ensina há séculos que algumas doenças se originam de formas mentais nocivas. As doenças que geram a decomposição no corpo nasceriam do ódio, que tem por função separar, decompor. Vale lembrar o conceito platônico de que o bem é aquilo que une e o mal, consequentemente, é aquilo que separa. O mesmo pode ser dito ao egoísmo, uma célula que apenas pensa em si própria e age buscando apenas seu proveito imediato, desconsiderando o bem do corpo, é muito semelhante a um homem-célula em relação ao corpo humanidade. Sabemos o nome dessa moléstia e aonde seu desenvolvimento costuma levar. Problemas cardíacos seriam consequência de determinados rancores e ressentimentos. Assim, os padrões mentais que você alimenta vão aguardar uma oportunidade para gerar fatos na sua vida. Se você não quer que esses fatos se precipitem, mude seus padrões mentais, não acredite que são apenas os atos físicos que geram consequências. As criações da mente geram consequências tão reais quanto os atos meramente físicos, ou até mais reais que nesses últimos. Erros acidentais não geram tantas consequências quanto uma forma mental que você alimenta durante um prazo razoável. Essa última afeta você e o mundo. Estamos sendo afetados constantemente por formas mentais que estão pairando sobre a humanidade, de tal maneira que, se não tivermos uma identidade bem construída para sabermos o que é nosso e o que não é, seremos pensados em vez de pensarmos por nós mesmos. Então, do mesmo modo que o universo nasce do plano mental, seu universo particular e sua vida nascem da mesma forma. Logo, cuida daquilo que pensas, porque será o teu futuro. Tudo o que virá a ser nascer agora, no plano mental, eis as bases do primeiro princípio hermético. Estou aqui simplificando, mas imaginem em quantas dimensões esse princípio poderia ser aplicado. O Kybalion cita ainda que uma pessoa com muito controle mental pode mudar, consciente e inconsciente, o estado mental do outro, sem muito domínio das próprias forças mentais. Gerar fatos na sua vida prática é uma espécie de arte das influências. Uma mente concentrada e disciplinada sempre exerce influência por onde passa, de forma proposital ou não.
pode ser iluminadora quando faz na direção certa, dando a impressão que os ambientes por onde passou ficam leves e luminosos por algum tempo, mesmo que depois que ela se vai. Mas quando mal orientada ou mal intencionada, é um vetor de alto risco em relação com aquilo que popularmente chamamos de carisma, de certos líderes que já conduziu muitos à ruína. Assim como acontece na história, o conto folclórico O Flautista de Hamelin. Pessoas assim já levaram multidões a estados de violência e crime inimagináveis, fazendo-as acreditar que trabalhavam por uma boa causa. Definitivamente não há outra solução além de se proteger por meio de uma identidade bem firmada em valores e pelo hábito de não agir por impulso irrefletidamente. É preciso também prática diária do uso da lucidez e da ponderação nas decisões em todos os planos, mental, emocional e físico. Alcançamos o discernimento diante dos grandes riscos da vida quando treinamos diariamente e lidamos com as pequenas dificuldades cotidianas.